Aqui ao meu lado, Marcos Gouveia de Souza, diretor-geral da GS Gouveia de Souza. Ele que está aqui, já vem aqui há alguns anos na NRF. Ele na NRF 2020 vai fazer para a gente um balanço um pouco do que houve, do que foi discutido aqui nas palestras, do que houve de apresentação também nos estandes, são mais de 800 expositores. E também do que não foi, o que faltou, e como isso serve de lição para o varejo brasileiro. Marcos, primeiramente, obrigada por falar com a gente. Obrigado por estar junto conosco. E, bom, depois de tantos anos aí acompanhando a feira, o que o senhor tira de insight, enfim, lição do evento deste ano? Bom, esse evento tem um caráter evolutivo. A cada ano ele acaba representando um pouco do humor norte-americano, das tendências nos Estados Unidos e muito do comportamento do consumidor. Neste ano, se a gente pudesse fazer a síntese da síntese, se é que é possível isso, tem três grandes conceitos que ficaram muito presentes. O primeiro é a preocupação com o propósito. As empresas, especialmente aquelas que trabalham com as novas gerações, têm hoje uma preocupação muito grande em se posicionarem de forma a prestar contas à sociedade da sua responsabilidade com aspectos que envolvem questões sociais, alimentação, sustentabilidade, renda, todas essas questões. Isto veio evoluindo gradativamente nos últimos anos, mas aparentemente neste ano isso tomou uma proporção muito maior. É lógico que está associado com o fato que as novas gerações estão se transformando em consumidores mais relevantes para essas marcas. É lógico que tem empresas que já nasceram com essa pegada, tipo Boticário no Brasil, tipo Natura no Brasil, e outras empresas perceberam que não poderiam ficar distantes disso e passaram a incorporar esse posicionamento prestando contas à sociedade. O segundo elemento fundamental é a questão que diz respeito às pessoas. Na história desse evento, só talvez há uns 10 anos atrás, começou uma preocupação de falar e discutir pessoas, principalmente do ponto de vista de consumidores e funcionários. Não tem mais do que 10 anos, apareceu a primeira pesquisa sobre o nível de satisfação dos funcionários que trabalhavam no varejo dos Estados Unidos. Isso é muito peculiar, porque no Brasil, essa atenção com as pessoas, talvez pela nossa alma latina, ela é diametralmente diferente. E os americanos só foram incorporar as pessoas como uma área de preocupação e atenção, como eu disse, muito recentemente. Até então, havia quase que uma convicção que a tecnologia resolvia tudo. E nos últimos anos, eles foram trabalhando em mesclar tecnologia, não só como melhoria de controle, melhoria de rentabilidade, melhoria de processo, de sistema, mas também usar a tecnologia para melhorar o nível de satisfação dos consumidores, tornando a experiência de compra mais interessante. O terceiro elemento é a inovação. E esse é um elemento que está presente, porém a dimensão da importância mudou dramaticamente, porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas, obviamente, mudam muito rapidamente, mas, de outro lado, é o consumidor que, de alguma maneira, está terrivelmente focado em querer ter novas experiências que vão muito adiante do produto legal, do preço acessível ou qualquer coisa desse tipo. Então, esses são os três elementos que talvez mais fortemente estiveram presentes neste ano. Deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, voltar um pouquinho no primeiro elemento, que é a questão do propósito, né? Quando a gente fala em propósito, parece até uma coisa meio etérea, assim, né? Mas o senhor citou muito bem aí duas marcas brasileiras que sempre tiveram isso na sua essência e sempre comunicaram isso muito bem para o consumidor final, né? Para quem não fez isso ainda e agora está se vendo diante dessa necessidade, como se faz? Por exemplo, a gente viu aqui muita solução de rastreabilidade de produto, por exemplo, né? O consumidor ter acesso à origem
consumir de um determinado alimento facilmente, poder acessar um site, um aplicativo mesmo, saber o algodão usado para, sei lá, fabricar determinada roupa. Como se constrói isso? É por meio de tecnologia mesmo, por exemplo, ou por meio de relacionamento, enfim, treinamento? Bom, em primeiro lugar que essa incorporação do propósito, ela não pode ser artificial. Ou ela nasceu com a empresa, ou se ela decidir que se tornou importante no seu posicionamento, ela tem que repensar a sua estratégia, ela tem que repensar as suas ações, porque ela tem que ser autêntica. Um estudo que nós fizemos no Brasil não faz muito tempo, mostrou que, especialmente os jovens, que são aqueles mais sensíveis com esse tema, se eles percebem que a proposta é falsa, eles definitivamente rejeitam. E a nossa conclusão é exatamente isso. Quem não tiver propósito pode até não ter adesão, mas se for um propósito falso, vai ser rejeitado por esse consumidor. E aí, quando se pensa em propósito, isso tem que estar, digamos, contaminando a empresa, a marca, mas de uma forma absolutamente natural. Ou vai estar no DNA desde o primeiro momento, ou se por uma decisão estratégica for ser incorporado ao longo do tempo, tem que ser de uma maneira plena. Não pode ser superficial, não pode ser marketing, não pode ser discurso para a plateia. Tá Se certo? relaciona de alguma maneira com outro tópico de preocupação com o funcionário, por exemplo, também, Claro. né? Porque a ética no emprego, no trabalho, também é uma preocupação, também tem a ver com propósito. E vamos lembrar, né, que o primeiro cliente de qualquer empresa, de qualquer organização, é o próprio funcionário. Se ela não é transparente, autêntica perante o funcionário, ela não consegue transmitir absolutamente nada para o mercado. Então, muitas empresas têm, ao longo do tempo, incorporado. Se nós pensarmos no mercado internacional, uma Gap, uma H&M, uma Ambev, se deram conta que pelo perfil dos seus clientes era muito importante que eles passassem a incorporar esta preocupação de natureza estratégica, mas eu repito, tem que ser absolutamente autêntico, mesmo que não tenha nascido com a empresa. Então, a Ambev tem todo um programa de colocar água em regiões onde falta água. E nós temos, no Brasil mesmo, muitas empresas que têm feito um trabalho muito interessante a esse respeito. Agora, tem temas que não vieram para a mesa. São temas de natureza mais global, muito relevantes. Por exemplo, a transformação que vem da Ásia e o impacto que ela terá no mundo foi tangenciada em algumas discussões. E nós não podemos ignorar que os países da Ásia, diferentemente dos países ocidentais mais desenvolvidos, que estão se fechando, na Ásia eles estão se integrando. O Belt and Road Initiative na China já incorpora mais de 150 países, integrando-os através de tecnologia, de logística, sistemas de cabotagem e outras coisas mais, que está criando uma outra realidade. O mundo ocidental se fechando, Brexit na Inglaterra, problemas na França, problemas no Chile, problemas nos Estados Unidos, enquanto a Ásia está evoluindo mais rapidamente e usando como parte da estratégia esta visão de integração de países, de economias, para ganhar mais protagonismo. Outro tema que não apareceu com a necessidade que deveria é tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, ao 5G. O 5G está vindo por aí com uma força muito grande e eu tenderia a explicar que a liderança da tecnologia envolvendo o 5G é de empresas chinesas. E talvez, coincidentemente, esse tema não apareceu com relevância aqui. Outro tema que também não teve uma presença muito forte foi todo o impacto que tem no mercado dos meios de pagamento dinâmicos, especialmente com o uso do celular. E também tem uma explicação. Nos Estados Unidos, a força dos cartões de crédito é muito grande, é o elemento de pagamento mais usado, e o meio de pagamento digital, ele demanda mais tempo. Só que quando a gente olha o que está acontecendo na Ásia, particularmente na China,
o impacto dos meios de pagamento dinâmicos, especialmente o mobile payment, é brutal e ele tem um poder transformador de toda a realidade, porque a partir do monitoramento, do comportamento, não do consumidor individual, mas do cluster, as empresas que detêm essa informação podem desenvolver novos negócios, novas marcas, podem incorporar a atividade de varejo, podem desenvolver marca própria. E isto cria aquilo que ficou conhecido como os ecossistemas de negócios apoiados no conhecimento do comportamento do consumidor. E é um negócio assim, muito louco, porque é num país, em tese, comunista, onde, de fato, nós estamos tendo pela primeira vez o consumidor no centro de tudo. Não como uma ideologia, mas com uma visão de que, a partir dele, conhecendo o seu comportamento, você desenvolve todo o mais para melhor atendê-lo, melhor satisfazê-lo. O senhor falou de duas coisas importantes aí nas quais a China se destaca, de fato, que é a questão de dados, né? E na feira falou-se bastante sobre dados, sobre a importância de você usar a tecnologia para obter dados e a partir daí fazer um melhor atendimento, enfim, ter uma operação melhor. E a questão dos meios de pagamento também. Eu queria te fazer uma última pergunta, quase uma provocação. No Brasil, está mais para a China, está mais para os Estados Unidos? O varejo brasileiro está pegando um pouco de cada? Vamos pegar dois aspectos. E nesses dois aspectos nós estamos um pouco equidistantes desses dois polos, os dois novos polos de poder no mundo. Primeiro, nós vamos viver no Brasil neste ano de 2020 o que nós chamamos do Big Bang financeiro. E por quê? Ao mesmo tempo, nós vamos ter no Brasil toda a regulamentação do Open Banking. Nós acabamos de ter a implantação do cadastro positivo. Nós temos prevista para agosto a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Pela primeira vez na nossa história recente, nós temos uma economia com a taxa real de juros próxima a zero. Pouquíssimas pessoas no Brasil vivenciaram o que significa administrar um negócio com taxa de juros real próxima a zero. Na nossa história recente, nós sempre tivemos a maior taxa de juros real do mundo. A prática disso vai exigir que as empresas repensem absolutamente tudo. Aliás, nós vamos apresentar no comecinho de fevereiro, no pós-NRF em São Paulo, uma pesquisa exclusiva. Como as empresas estão se preparando para essa transformação toda. Isso tudo vai nos colocar num caminho que não é nem a realidade norte-americana e nem a realidade chinesa. E só para comentar, deve ser o momento também, em 2020, que nós vamos ter a regulamentação envolvendo os pagamentos dinâmicos, feitos pelo banco, que vai ser colocada pelo Banco Central. Que são o quê? Cita pra gente, pagamentos dinâmicos. É a utilização basicamente do celular, de forma mais intensa. Um wallet, uma carteira virtual? A carteira virtual e a perspectiva de que os pagamentos possam ser, que eles falam peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, sem necessariamente transitar pelo sistema financeiro convencional. Então, esses elementos todos vão dar uma reconfigurada enorme no mercado. De outro lado, nós temos no Brasil toda uma estrutura de organizações que não estão nem alinhadas com as tais plataformas exponenciais, Amazon, Google, Facebook e daí para frente, como existem nos Estados Unidos, nem aquelas que existem na China dos ecossistemas de negócios, Alibaba, Tencent, JD e outras. E o Brasil está criando o seu outro instrumento de repensar as organizações para torná-las mais competitivas num cenário de mudança muito mais rápida. Então, nós estamos em busca de um modelo próprio e tem que ser assim, porque nem nós temos o pragmatismo chinês rigoroso, focado, trabalho obsessivo, nem nós temos toda a tecnologia e o jeito de ser norte-americano, e nós acabamos, no final das contas, mesclando gente com tecnologia. Porque se no Brasil nós não colocarmos essa componente gente com uma importância muito grande, nenhuma empresa consegue se viabilizar por lá.
Acho que estamos bem então, né? Porque aqui falou-se muito disso, de tecnologia com gente, né? Dessa necessidade de misturar as duas coisas. E nós temos uma característica muito importante. Quer dizer, temos, talvez parte do nosso DNA, uma capacidade de inovar, de adaptar, de sermos flexíveis, de sermos ágeis, que nos torna, no mundo, um bichinho meio particular, com suas vantagens todas. A desvantagem é que muitas vezes nós deixamos de pensar no longo prazo para privilegiar o curto prazo. E isso nós temos que definitivamente modificar. Esse é um momento que nós temos que criar planos de longo prazo, tem que ter um projeto de longo prazo para todas as áreas, porque flexibilidade nós temos para nos adaptarmos, mas é preciso pensar muito adiante, porque isso é algo que está nos faltando. Último recadinho que você podia dar, não sei, talvez para os varejistas que estão acompanhando a gente. O senhor até citou aí, 2020 é um ano de muitas transformações, muitos desafios, né? O que esperar, então, para esse ano, até de acordo com a situação da economia do país nesse momento? A gente espera que finalmente seja o ano de uma retomada, né? Enfim, o que esperar com relação a isso e com relação a essas novidades que vêm em termos de legislação também? Vamos lá, se a gente puder sintetizar, a primeira coisa é que 2020 tem tudo para ser, e espero que seja, o melhor ano dos últimos 6 anos. Então, é simples de definir isso, mas é muito relevante. Deve ser um ano onde o desemprego vai cair. E vamos ter a emergência cada vez maior de um modelo de emprego diferente do emprego tradicional. Há uma mudança na estrutura de emprego do mundo. E nós temos que rever todos os nossos indicadores de desemprego por conta disso. É um ano onde a confiança do consumidor deve crescer mais. Inflação baixa e taxas de juros mais baixas, reais, vão precipitar um crescimento da confiança do consumidor. Isto vai alimentar o consumo. E quem vai puxar o crescimento da economia brasileira é o consumo, como aconteceu no período 2004, 2010, onde o consumo foi quem precipitou esse crescimento. O problema é que nós não temos as taxas de juros ainda tão baixas para o consumidor. Nós temos na economia como um todo, mas não ainda chegando para o consumidor. Mas o aumento da concorrência, especialmente com aquelas mudanças que eu falei que estão acontecendo no setor financeiro, vão precipitar uma redução da taxa real de juros para o consumidor e isso vai ajudar a emular. E uma coisa importante, o Brasil tem no crédito ao consumo, às famílias, algo como 25% do PIB. Em outras economias que podem ser consideradas equivalentes à nossa, ou até um pouco mais evoluídas, o crédito ao consumo está na faixa de 50%, 60% do PIB. Então, à medida que cresça a renda, cresça o emprego e reduzam-se as taxas de juros e melhore a oferta de crédito, quanto nós podemos ainda crescer o consumo no Brasil apoiado no crédito? E é essa a perspectiva que está se abrindo à frente. Então, quem está no varejo, quem está no comércio, quem está nos serviços, de fato, tem à sua frente um período que vai ser o melhor, pelo menos, dos últimos 6 anos, mas quem sabe não pode ser o melhor dos últimos 10 anos. E daí porque a crença, eu acho, de todo o setor empresarial, especialmente aquele ligado ao varejo, é de que é hora de arregaçar as mangas, fazer a coisa andar mais rápido, mas fazer planos de longo prazo e planos que não incluam só o Brasil. É preciso cada vez mais pensar em termos globais com essa grande transformação geopolítica que está acontecendo no mundo. Bom, são essas as conclusões do Marcos Gouveia de Souza aqui da NRF 2020, falando aí de perspectivas também para os próximos anos. Aí a gente volta a se falar, possivelmente, depois da NRF 2021, para saber se tudo isso se concretizou, se a gente teve um ano melhor, não é isso? Marcos, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço por você ter estado conosco aqui. A gente continua, então, trazendo mais informações aqui da NRF, que termina hoje, terça-feira, aqui em Nova York. Essa que é a edição de número 109 da feira promovida pela National Retail Federation aqui nos Estados Unidos.